Olá, muito bom dia, meu amigo, minha amiga. Graças a Deus, paz e graça do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Josué e sou evangelista da Igreja Brasil para Cristo. E eu quero compartilhar com você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, você que ama a palavra de Deus. Quero compartilhar com você uma mensagem bíblica no livro de carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 4, que diz o seguinte: mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar a homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Veja, meu amigo, que Paulo aqui ele confia em Deus e sabe que a mensagem que ele está pregando, que ele está falando, essa mensagem vem de Deus. E todo pregador do Evangelho, meu amigo, enfrenta a tentação de agradar aos homens, como vê o versículo 4 aqui de 2 Tessalonicenses. Procurar, meu amigo, a aceitação e a aprovação e a glória da parte dos outros, pregando somente aquilo que não ofende a ninguém. Primeiro, meu amigo, cede-se a essa tentação, pode resultar em tolerância ao pecado, mornidão na igreja. Vejamos o que diz o Apocalipse, no capítulo 2, do versículo 20, que diz o seguinte: Jesus, na sua revelação aqui a João, ele diz o seguinte: tenho, porém, contra ti, que tolera que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas a ídolos. Meu amigo, Jesus cita Jezabel, a mulher lá do Velho Testamento. Vocês conhecem bem essa história. Mas aqui no livro do Apocalipse, quando ele cita mulher, ele está citando a igreja, porque é uma palavra profética, e mulher aqui no Apocalipse significa igreja, né? Então, pode significar também a linguagem de bajulação, cujo emprego visa obtenção de ofertas financeiras, ganhos materiais, cargos políticos ou aplausos. Se isso ocorrer, meu amigo, minha amiga, danos irreparáveis serão causados à retidão e à integridade da Igreja de Cristo. Por essa razão, é essencial que o nosso objetivo na pregação seja procurar sempre a aprovação de Deus e não dos homens. O versículo 5 e o versículo 6 aqui diz o seguinte: porque como bem sabeis, nunca usamos de palavras de lisonjeiras, nem houve pretexto de avareza. Deus é testemunha. Paulo, aqui, ele tem tanta certeza daquilo que ele prega, que coloca Deus como testemunha. A pergunta que eu faço, meu amigo, para nós pregadores e para todos que pregam a palavra de Deus, será que nós temos a certeza de que nós estamos pregando a verdade do Evangelho? O versículo 6 diz o seguinte: e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros,
ainda que podemos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesado, meu amigo, buscar glória dos homens na igreja, buscar glória desse mundo, porque é um pregador do Evangelho, certamente esse pregador não é de Cristo. Nós vamos ver isso, meu amigo, minha amiga. Vamos fazer uma correção em Gálatas capítulo 1, no versículo 9 e 10, que diz o seguinte: assim como já dissemos, e agora repito, se alguém pregar evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Essa palavra anátema significa alguém que está sobre maldição. É alguém que está sobre maldição. Versículo 10: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou se procura agradar a homens, se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Olha só. Então, quando nós pregamos somente aquilo que agrada aos homens, não somos servos de Cristo. Não somos servos de Cristo. No livro de Lucas, no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 17, diz o seguinte: e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Meu amado, desde o começo do Evangelho, o Espírito Santo já vinha nos alertando para essas verdades. Por isso que o apóstolo Paulo colocou como testemunha o próprio Deus que prova o coração dos homens, sonda a mente e o coração das pessoas. Por isso, todo pregador que se preza e que almeja a salvação, com certeza, ele quer, meu amigo, colocar Deus como testemunha da sua pregação, não se desviando da palavra de Deus nem para a direita e nem para a esquerda. Em Apocalipse capítulo 3, aliás, aqui mesmo no 2, no versículo 20 ao 23, ele diz assim: tenho, porém, contra ti que toleras que essa mulher Jezabel, que ensine e declare e profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e comer coisas sacrificadas a ídolos. Podemos idolatrar o pastor? Podemos idolatrar uma igreja? Sim, isso é possível. Isso é possível. Porque toda pessoa que não tem amor ao Evangelho, ele não terá, meu amigo, salvação, não vai entrar no reino de Deus. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, versículo 21. Ela, todavia, não se arrependeu da sua prostituição. Versículo 22 diz o seguinte: eis que prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com elas adulteram, caso não se arrependam das suas obras que ela incita. Matarei os seus filhos, versículo 23, matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou
aquele que sonda a mente e o coração, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Meu amado, graças a Deus que a nossa igreja tem compromisso com o Evangelho, que a nossa igreja tem compromisso com o Evangelho. E nós sabemos que se nós não abrirmos do olho e não se manter firme nesse caminho que é a verdade, também podemos ser sucumbidos pelas coisas desse mundo, pelos erros desse mundo. Então, a gente sabe que se nós não procurarmos agradar a Deus, somente a Deus, podemos cair também no erro e nos ensinos antibíblicos. Aqui, no livro do Apocalipse, quando ele fala da profetisa, o que Paulo está dizendo? O que o Espírito Santo nos ensina a respeito dessas coisas? Por exemplo, podemos ver um pecado prevalecente na igreja de Tiatira. A tolerância ao pecado. João cita uma pessoa específica, Jezabel, nome deste derivado da Jezabel no Antigo Testamento. Representa a idolatria, perseguição aos santos, como você pode conferir em 1 Reis 16, 21. E alguns de Tiatira, provavelmente, meu amigo, minha amiga, aceitaram os falsos mestres pelo fato de falarem somente em Deus, terem grandes popularidades, influência. Cristo condena, meu amigo, minha amiga, o pecado da transigência com erro. Devemos rejeitar qualquer preleitor que coloca suas próprias palavras acima da revelação bíblica. Você pode ver isso em 1 Coríntios 14, 29. E acima da revelação bíblica, meu amigo, nós devemos notar, e às vezes as pessoas declaram que Deus aceita na igreja a quem comete atos imorais, participando de prazeres pecaminosos do mundo. Alguns na igreja costumam tolerar tais falsos ensinos por indiferença, medo de confrontar amizade pessoal ou pelo desejo de paz, harmonia, autopromoção ou dinheiro. Deus excluirá tal igreja juntamente com seus líderes. Juntamente com seus líderes. É por isso que ele fala da tribulação, fala de matar e dar segundo as suas obras. Isso é muito sério, meu irmão, porque devemos ser radical, devemos ser sinceros, para que esses erros não venham para o meio da igreja, ou não podemos aceitar de maneira alguma esses erros na igreja. Timóteo,
Aqui em Timóteo, segunda carta de Paulo aos Timóteo, segundo Timóteo 4:3-4 diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. A sã doutrina. Olha só. Sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como quem sentindo coceira dos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as suas coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre-se cabalmente o teu ministério. Quando ele fala de fábulas, aqui no versículo 4, fábula, minha amiga, é a história contada para ilustrar uma verdade. Para ilustrar uma verdade. Devemos fugir da tentação de autopromoção, aplausos, sabe, meu amigo? Isso não é coisa de Deus. E todo pregador deve prestar atenção, porque o apóstolo Paulo, ele colocou Deus como testemunha. Se você olhar profundamente no que ensina o Espírito Santo aqui na carta 1 Tessalonicenses capítulo 2, você vai ver que no versículo 2 ele já afirma logo: mas apesar de maltratados, ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em Deus para vós anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Meu amigo, minha amiga, não é fácil pregar a verdade no meio de um povo corrupto. Não é fácil pregar a verdade no meio de um povo que gosta de ouvir aquilo que lhe agrada. Mas nunca devemos deixar de pregar a verdade porque tem alguém que não gosta. Sempre vai surgir alguém que vai falar mal de você, que vai maltratar você. Como ele disse aqui, ultrajados, maltratados, quer dizer, afrontado. O versículo 3 ele diz assim: pois a nossa exortação, quer dizer, o nosso aconselhar, não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo, quer dizer, má fé, engano. Meu amigo, isso nós podemos dar graças a Deus, meu amigo, porque a pessoa que não procura agradar a Deus, como diz o Evangelho, certamente essa pessoa está cometendo um grave erro. E não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para ser testemunha fiel do seu Evangelho. Lógico, meu amigo, que nós temos que ser praticante das coisas de Deus, com sinceridade de coração. E como diz o apóstolo Paulo, para que Deus seja o nosso próprio testemunho de que estamos sendo sinceros diante dele. Amém, meu irmão? Então é essa mensagem que eu quero que você ouça, meu amigo. Reflita e pense. Que Deus abençoe você, que a graça do Senhor Jesus Cristo te acompanhe, hoje e sempre. Amém
e graças a Deus.